Então acho que está gravando. Prazer pessoal, professor Isaías aqui do Procínio Filosófico. Hoje eu quero estabelecer com vocês, mais uma vez, alguma das questões que a gente tinha tratado nos outros canais com os quais a gente se reunia para tratar de filosofia, até então no Procínio Filosófico. A gente está repensando como o canal vai se orientar para a produção de conteúdo. Até então a gente tinha pequenos encontros para debater livros, encontros para debater a minha pesquisa, a pesquisa de outros professores que compunham até então o diálogo que atravessava esse projeto, um qual eu destinei chamar de Procínio Filosófico, ou seja, uma tradução literal, um palco de ideias, um procínio, a moda de como a gente pode trazer para um ponto de reflexão e em pauta temas que muitas vezes não são discutidos em cenários mais fechados, seja da vida da academia, seja em outras vias de discussão de filosofia com a qual alguns autores não são postos em vigência, porque na academia a gente tem algumas vias de autores selecionados e o programa muitas vezes é fechado e não consegue até abarcar, por questão de tempo e outras questões que a gente também compreende, autores que muitas vezes caem ou ficam à margem da discussão filosófica, mas que são muito importantes. Nos últimos tempos, o autor que é o meu autor de base é o Nicolai Hartmann. A gente já tem discutido isso muito nos nossos encontros, e agora para um público mais aberto eu quero convidar você a estudar com a gente aqui no Procínio Filosófico. Aqui a gente tem construído uma comunidade de filosofia que visa justamente alargar esse âmbito de discussão filosófica. Eu sou professor de filosofia, mas estou muito orientado para temas de ontologia, teoria do conhecimento, gnoseologia ou epistemologias num quadro geral. O meu autor é o Nicolai Hartmann, como eu já mencionei para vocês, e dentro desse cenário eu também discuto, pelo menos nos últimos percursos da minha pesquisa, alguma coisa relacionada ao professor Nildo Stein, que é um grande comentador e um grande heideggeriano aqui no Brasil, uma ponte para entender e introduzir também nessa comunicação o cenário intelectual do último século, estabelecido por Martin Heidegger, pela via da fenomenologia, por outras vertentes que também interessam a gente aqui dentro do canal, mas basicamente são essas as que, dentro da minha figura como professor, tem um maior cunho de resignação da minha parte para poder tratar. Eu também trato de alguns temas de filosofia antiga, medieval. Estou muito vinculado, pelo menos aquilo que o meu autor permite, até em quadros da literatura germânica, ou aquilo que a gente pode chamar de germanística, que é algo que eu não sei se é tão propagado aqui no Brasil. Na Alemanha existem disciplinas voltadas a estudar a filosofia, a literatura, a ciência, um quadro daquilo que é a produção interna daqueles países que formam o quadro germânico em torno da Alemanha, e isso é chamado de germanística. Então, a literatura que eu tenho como base, esse entorno filosófico pelo idealismo alemão, também é algo que eu tenho em voga nas minhas pesquisas e de forma muito mais, podemos dizer assim, afiada para poder transmitir para vocês aqui no canal. Ele está tomando uma configuração um pouco mais técnica, não tão informal, para a gente comunicar pessoas que são fora do meu âmbito de pesquisa. Até então, o Procínio Filosófico ele era um quadro de alunos, amigos e professores com o qual eu estabeleci ao longo dos anos para poder suprir esse diálogo com autores que não são debatidos aqui no Brasil, ou que são debatidos, mas têm via de regra, professores e pesquisadores muito distanciados uns dos outros. Nos últimos anos, dentro do quadro da minha investigação, eu tenho me aproximado de pessoas que também investigam o Nicolai Hartmann ou temas de ontologia que tem uma reverberação muito mais forte, muito mais implicada no quadro da América Latina, até em professores que não têm uma amplitude de serem conhecidos, não são tão famosos assim, e com os quais também, por mais que sejam filósofos de países vizinhos, não conseguem ultrapassar a barreira geográfica brasileira, talvez por causa da língua e talvez por causa dessas escolas que não se cruzam e não dão evidenciação a esses professores.
o meu filósofo de base, estou falando do Nicolai Hartmann, ele permitiu até então eu mapear o quadro das ontologias até aqui com filósofos latino-americanos, filósofos latinos, filósofos poloneses, filósofos um pouco menos evidenciados dentro da própria Áustria, da própria Hungria, que são aqueles que, de certa forma, remontam até a figura do Nicolai Hartmann. O meu mais recente foi alguns filósofos turcos, que eu vou trazer em seguida para vocês, num outro quadro de aulas, que também tem uma orientação voltada para debater um pouco aquilo que foi desenvolvido dentro das ciências de cunho mais ontológico ou gnoseológico pela argumentação de via hartmanniana. Então, basicamente, o que eu quero estabelecer com vocês é que esse panorama de questões é o que envolve o projeto do Procênio Filosófico. A gente tem discutido até então uma série de livros, uma série de termos, escolas, estudado um pouco das implicações de como se introduzir na filosofia pela história da filosofia e como que alguns autores latino-americanos estabelecem tratados para repensar se a forma mais clara ou evidente ou até mais propícia e frutífera de se introduzir a filosofia por histórias da filosofia. A gente tinha construído, e eu vou trazer para vocês novamente, essa discussão sobre se introduzir a filosofia é para uma via mais diretiva do quadro que estabelece o estatuto da filosofia como filosofia, eu então ir se introduzindo porque a filosofia se encara filosofando, ou se dentro do quadro também da erudição e apropriação desses conceitos, dessas discussões e da tradição em si, ela está muito refém do aporte que se dê à história da filosofia. Então, é claro que isso é todo um panorama para a gente discutir futuramente, agora até mais voltado para aquilo que a gente está pensando de exposição de aula, para poder construir uma argumentação conjunta com vocês e uma discussão que se torne possível. A gente está remontando aos autores que têm uma maior familiaridade aos professores aqui do Procênio Filosófico. A gente tem muitos convidados que são professores com os quais eu estabeleci uma amizade ao longo dos anos. Alguns se encontram na Polônia, podem trazer conteúdos aqui para nós em inglês, a gente legendar e traduzir depois. Alguns dos meus amigos são professores de filosofia em Buenos Aires, na Colômbia ou até no próprio México. Então, o que eu quero trazer para vocês à medida do que se tornar possível aqui no canal é um quadro de conversa ou de entrevistas com esses professores para a gente nutrir essa demanda de autores que são de fundamental importância e que estão com as suas filosofias construídas em uma língua vizinha, que é o espanhol, que é muito acessível para nós brasileiros que muitas vezes não temos acesso a uma língua um pouco mais distinta, como a do inglês, a do alemão, a do próprio italiano ou do francês. Então, a gente pode suprir isso com aquelas amizades que a gente construiu ao longo dos anos aqui no projeto do Procênio Filosófico. É claro que para usar o quadro de esotérico e exotérico, a gente está passando a ter uma abertura um pouco maior agora, até para não ficar tão nichado dentro do nosso próprio núcleo de professores e amigos. A gente pretende construir conteúdo conjunto para um público mais geral e basicamente o convite fica feito a partir dessas vias in loco de construção aqui no canal. É claro que eu pretendo, pelo menos de imediato, construir uma trilha que remonte até como é que a gente pode se introduzir metodologicamente à filosofia, por entender as implicações contextuais e de qual a resposta ou apropriação de um problema, ou tratar a filosofia como um problema, mas um problema que é remontado a uma personalidade específica, e como que uma grande figura, que é um filósofo que se orienta a resolver um problema, adota isso e tem essas implicações de construir a filosofia através dessa bagagem de implicações que o envolvem, seja no cenário intelectual, seja na envergadura das ciências e do avanço científico, que são todo um panorama de vias situacionais para também entender uma complexidade humana, uma complexidade de um filósofo e ao que ele está respondendo, a quem ele está respondendo ou argumentando.
Então, basicamente, esses pontos são importantes. Uma possível introdução à filosofia que a gente pretende de imediato construir aqui no canal, até para aqueles que queiram acompanhar a gente e ainda não tenham uma bagagem de compreensão um pouco mais vasta da filosofia, a gente quer fazer a construção conjunta dessa orientação introdutória, que eu estou repensando através de algumas introduções à filosofia que são muito conhecidas na tradição. Uma delas é do René Lessing, eu posso trazer ela para vocês seguidamente, mas eu estou pensando muito mais próximo da gente discutir questões mais voltadas a esse grande comentador heideggeriano e filósofo que tem uma originalidade implicada aqui no Brasil, que é o professor Nildo Stein. Tem algumas obras aqui para mostrar para vocês, muitas outras a gente pode ir elencando à medida que for avançando, a melancolia do Nildo Stein, mas a introdução que eu pretendo passar com vocês aqui à filosofia está muito embebida das minhas leituras atuais no problema que abraça o professor Nildo. Essa obra, Racionalidade e Existência, é uma introdução à filosofia que ele pretende nos introduzir a todo um cenário das complexidades do existencialismo que envolve as questões que nos chegam do último século, questões propriamente heideggerianas, fenomenológicas, e dos problemas que estavam sendo arejados no contexto da última época dentro desses grandes intelectuais e, por minha vez, colocar dentro desse cenário as minhas percepções do meu autor, Nikolai Hartmann, ou até do Max Scheler, que é muito importante para essa fundamentação toda. Outro livro que eu acho muito interessante a gente colocar, até pelo debate que existe de forma acalorada no Brasil hoje, Instauração de Sentido e suas implicações dentro de uma possível introdução que se faça à filosofia, utilizando da voz do professor Nildo Stein. Aqui, na verdade, nessa comunicação, a gente está só estabelecendo um possível quadro geral do que a gente pretende nos próximos passos aqui com o canal, mas basicamente é mais para me posicionar de uma forma mais aberta e não tão fechada no nosso grupo, com aqueles que possam querer e se sentirem convidados a vir estudar filosofia com a gente conjuntamente aqui no canal do Procínio Filosófico. É claro que o canal do Procínio Filosófico ele também está destinado à tradução de obras, a resenhas e uma série de outras vias para poder estudar e construir uma comunidade filosófica que seja integrativa de fato. Então, basicamente, o meu convite aqui no Procínio Filosófico é muito acalorado para que você venha fazer parte aqui conosco do grupo, do site e das diferentes formas de entrar em contato com a gente pelas diferentes redes sociais. A partir de agora, a gente vai começar a construir conteúdo para poder chegar um pouco mais próximo de um público que queira entrar nessa discussão que a gente tem construído há um bom tempo. Então a gente tem uma série de professores, como eu já mencionei para vocês, e a gente está querendo construir essa comunidade não só tão específica e nichada, quero que você se sinta parte disso e está com uma vastidão de pessoas acaloradas em receber vocês aqui no projeto, para que se sintam abraçados e convidados de fato a entrarem aqui na nossa comunidade. Eu fico por aqui, desejo desde já um grande abraço, muito obrigado, que o eco das grandes obras ressoe em vós. Tchau, tchau, nos acompanhem pelo site pelos próximos dias, que vem muita novidade por aí.